Perspectivas históricas da nossa música antiga, repentismo, tradições indígeno-jesuíticas e melodias de romances. Qual seria a nossa música antiga? O termo é normalmente usado para se referir ao repertório erudito ocidental criado até meados do século XVIII, cuja retomada, a partir dos anos 60, foi possibilitada pela ampla disponibilidade de partituras preservadas na Europa. No contexto brasileiro, contudo, a escassez de fontes musicográficas anteriores ao século XIX limita significativamente a reprodução desta mesma metodologia por aqui. Os acervos musicográficos brasileiros abrigam um material musical julgado de pouco interesse para a prática dita historicamente informada, deixando relativamente inexplorados um vasto corpo documental que ainda jaz esquecido. Um exemplo eloquente é o de Vicente Antônio Procópio, compositor sacro do século XIX, que apesar de ser o segundo e maior número de peças inventariadas no acervo musical da Arquidiocese de São Paulo, ficando atrás apenas de André da Silva Gomes, continua sendo um desconhecido para a maioria dos estudantes, pesquisadores e performadores da música brasileira. No entanto, em se tratando da nossa música antiga, estudiosos como Irma Ruiz e o próprio Mário de Andrade defendem um espectro mais amplo, acusando a necessidade de se dialogar com o vasto patrimônio de tradição oral presente no continente sul-americano, se queremos dar conta das especificidades das nossas culturas nacionais. Por sua própria natureza oral, essas manifestações sobrevivem graças às comunidades que as mantêm vivas e que são objeto de estudo quase exclusivo das disciplinas de etnomusicologia ou antropologia da música. Assim sendo, com exceção de algum viajante do passado que tenha registrado alguma delas por curiosidade, geralmente a única perspectiva histórica dessas tradições costumam ser os próprios estudos etnomusicológicos ou antropológicos, realizados a partir da criação dessas disciplinas. Dessa forma, uma das possíveis contribuições da musicologia histórica ao estudo das práticas musicais de tradição oral é na construção de uma perspectiva histórica sobre essas manifestações. Em nosso projeto de pós-doutorado, financiado pela FAPESP, onde buscamos registros de músicos nos censos paulistas produzidos entre 1765 e 1850, encontramos também registros sobre práticas musicais orais, e vimos, portanto, que essa poderia ser uma das possíveis contribuições como musicólogos à historicidade de algumas dessas tradições musicais. Um dos casos abordados pela nossa pesquisa é o da Dança de Santa Cruz, tradição do antigo adomento indígena de Carapicuíba, sobre a qual se diz que é uma sobrevivência das práticas evangelizadoras dos jesuítas, mantida viva pelos indígenas e seus descendentes naquela pequena localidade, hoje na periferia de São Paulo. As principais fontes para a história da dança de Santa Cruz são os estudos de Eduardo Escalante e os de Américo Pellegrini, realizados nos anos 1970 e 1980, cujos informantes eram antigos e assíduos participantes da festa. Ambos autores apontam a família Camargo como os principais promotores e continuadores do evento por gerações. Os Camargo reivindicam uma presença muito antiga em Carapicuíba, que remontaria ao século XVIII. Dada a ausência de outras fontes e o fato de que os antigos informantes já faleceram, resolvemos empreender uma investigação genealógica sobre a família Camargo, para tentar encontrar algum vínculo entre eles e os primeiros habitantes do núcleo indígena de Carapicuíba. Após consultar os censos e os arquivos paroquiais, conseguimos reconstituir a ancestralidade dos Camargo até o século XVIII e chegamos à conclusão de que a família em questão não é descendente dos indígenas aldeados em Carapicuíba, mas que provém de pequenos proprietários rurais classificados nos censos como brancos, que se estabeleceram na região em meados do século XIX. Isso não exclui a hipótese de uma origem indígeno-jesuítica para a dança de Santa Cruz, mas que esta origem não pode ser explicada pelos ascendentes da família Camargo, que é hoje considerada a principal depositária da tradição.
Futuros estudos podem ser feitos sobre a origem de outros informantes ativos na festa, tendo-se sempre em conta que, no caso dos descendentes dos povos originários, podem haver muito menos registros disponíveis. Outra frente de investigação possível são os estudos das chamadas melodias errantes, assim denominadas por Wilhelm Tappert, e conforme a definição de Bruno Nettler, seriam melodias cujas variantes se encontram em tradições folclóricas de países muito distantes entre si, e que influenciavam inclusive a música culta, o que vinham intrigando especialistas desde o século XIX. Luigi Ferdinando Tagliavini foi um dos pioneiros no estudo das mesmas, dedicando-se especialmente à trajetória de uma delas, conhecida como Ballo di Mantova ou La Mantovana. Sua fonte mais antiga encontrada até agora acredita como seu autor o tenor italiano Giuseppe Centi, também conhecido como Giuseppino del Biado, falecido em 1616, com o texto Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo. Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo, aspro e duro spietato gelo. O mesmo motivo é também encontrado na coletânea Il Scolaro, de 1645. Também é encontrado em Playford, em The Dancing Master, em 1657. Até mesmo Mozart utilizou-a em uma das variações de A vous dire je maman. E o vemos também em compasso ternário, em fontes holandesas como esta de 1634, cuja variante foi registrada entre os holandeses moradores do norte francês em 1856. Ich sag Cecilia kommen langs in Vatergang. Ich sag Cecilia kommen mit Blumen in her Hand. Smetana incluiu-a também como um dos temas do seu poema sinfônico Ma Vlast, Pátria Mãe, e a melodia segue viva na tradição bolonhesa como parte de uma festa popular ainda vigente na comune de Ronco di Monghidoro. Não esperávamos encontrar traços dela no Brasil, onde a ouvimos da boca de Ariano Suassuna, numa de suas aulas de espetáculo em 1997. Rosa para fazer o Grande Sertão Veredas, não é? Esses romances emigram para cá. Esse aí, o romance da Bela Infanta, eu cantava quando era menino. Então era assim: chorava a infanta, chorava na porta da camarinha. Perguntou-lhe o rei, seu pai, por que choras, filha minha? Eu não choro, meu pai. A identificamos entre as recolhidas por Guilherme de Melo na Bahia em 1908, sobre versos do romance Dona Silvana, a mesma melodia cantada por Ariano. Em seu Romanceiro Folclórico do Brasil, Rossini Tavares de Lima recolheu variantes dela em Caxambu, Minas Gerais, 1949, como melodia do romance Donzela, Ibitinga, São Paulo, 1950, como melodia do romance Pastorinha, na Moca, na capital paulista, em 1950, como melodia do romance Silvaninha, e em São José dos Campos, também São Paulo, 1951, também com melodia do romance Donzela, e em Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1951, numa terceira variante do romance Donzela. O terceiro caso que iremos analisar aqui é o da cantora repentista Maria Turbana, personagem lendário ligado ao Rio Grande do Norte. Apesar da ampla divulgação de seus feitos e de seus versos, pouco se sabe a respeito de sua pessoa, sendo que alguns autores chegam a colocar em dúvida a sua existência. Segundo o verbete do Dicionário Biobibliográfico de Repentistas e Poetas de Bancada, Maria Turbana era uma cantadora norte-riograndense do século passado, sobre a qual as notícias se resumem a fragmentos de desafio havido entre ela e Manuel do Riachão.
Em Vaqueiros e Cantadores, Câmara Cascudo fornece dela retrato mais realista ou fantasioso. Possui uma das mais fortes e lindas vozes de que o sertão se orgulhava. Versejava com rapidez e seu repente era assustador. Nunca soube quem soubesse em que município e ano nasceu. Ao contrário, da existência de Rita Medeiros há mais certeza. Buscando na Hemeroteca Nacional, encontramos uma edição do jornal O País, de 1906. Um relato por um leitor identificado como Major Rego Barros, que afirma que, ao contrário do publicado pelo mesmo jornal, tanto Manuel do Riachão quanto Maria Turbana seriam pessoas reais. Escreve-nos o Major Rego Barros. Senhor redator, havendo lido hoje com o máximo prazer e interesse vossa notícia sobre a conferência literária do Sr. Viriato Correia, encontrei na parte que trata dos poetas vagabundos referência à lenda de Manuel Riachão. Não é, senhor redator, uma lenda a existência de Manuel Riachão. Ele era realmente um poeta repentista, desprovido de instrução, filho da Paraíba do Norte e casado com uma mulata chamada Maria Turbana, também poetisa, nas mesmas condições que ele, cujo casamento se efetuou em virtude da paixão nascida nos constantes desafios poéticos que travavam. Era eu bem criança ainda quando vi Manuel Riachão e Maria Turbana, e tal foi a impressão causada que até hoje guardo perfeitamente nítidas suas feições. A sua chegada em nossa casa, como receava que meu avô não lhes daria guarida, por saber não apreciar de tais poetas vagabundos, logo saiu-se com essa. Seu coronel Manuel Antônio, eu não quero o seu dinheiro, só quero que dê licença que eu cante em seu terreiro. Isso lhe valeu 2 dias de festa em nossa fazenda, Engenho Camaratuba. Examinando as informações aí contidas, chegamos ao inventário do avô do informante, o capitão Manuel Antônio de Siqueira Melo, falecido em 1877 no engenho Caramatuba, em Mamanguape, Paraíba. O inventário da esposa do capitão, realizado 1 ano antes, precisa que o major, cujo primeiro nome era José Joaquim, teria então entre 16 e 17 anos. Concluímos a partir daí que, tendo nascido por volta de 1860 e sendo ainda menino quando conheceu o casal de repentistas, esse evento deve ter ocorrido por volta de 1870. Essa informação ajuda a situar Maria Turbana no tempo e no espaço, no caso, o município de Mamanguape, Paraíba, no início da década de 1870. Um outro depoimento atestando da existência de Maria Turbana nos é fornecido por Vitorino de Brito Freire. Pernambucano, natural do município de Pedra, em 1908, publicou em seu livro de memórias a seguinte lembrança de infância. Trabalhava em casa de minha mãe uma empregada que tinha o nome de Maria Turbana. A nossa diversão era aborrecer a negra Turbana com versos, para que ela igualmente em versos nos respondesse. Por suas qualidades de repentista, tornou-se conhecida em Arco Verde e, em diversas ocasiões, quando havia alguma festa ou reunião da família, invariavelmente a negra era chamada para se apresentar. Tendo nascido em 1908, é de se supor que Vitorino Freire tivesse idade suficiente para, se não desafiar Maria Turbana com os versos, ao menos entender o que se passava, o que dá a entender que os fatos narrados tenham acontecido por volta da década de 1910. Se já era ativa e famosa como repentista no início da década de 1870, em 1910 já estaria idosa, octogenária talvez. Também não se pode descartar a hipótese de que se tratasse de outra cantadora, alcunhada assim em homenagem à famosa repentista. Para concluir, concordamos com Leonardo Weissmann quando diz que somente uma musicologia que integre os elementos locais, étnicos ou populares, com as repercussões da música europeia, pode aspirar a representar um ponto de vista latino-americano. Para isso, deverá submeter a um rigoroso exame o aparato conceitual que se nos oferece como já constituído e provado, selecionando dele os elementos que nos resultem úteis, modificando-os para o nosso uso e incorporando as novas ferramentas que o nosso objeto e a nossa ótica sugiram.
Muito obrigado.